Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre regência verbal. A questão da regência, eu acho ela mais complicadinha. Então, eu vou pedir para que vocês prestem atenção para ver se vocês vão conseguir entender mais ou menos a linha de raciocínio, tá? Porque a regência verbal, ela trabalha com verbo transitivo direto e indireto. Então, se a gente não saber a transitividade do verbo, a gente não tem como organizar as ideias para a regência, tá? Então, a gente tem aí na página 66 a seguinte colocação. A regência verbal é a relação entre um verbo e seus complementos interligados por uma preposição ou não. Observe que, em alguns casos, há mais de uma aplicação e sentido para o mesmo verbo. E aí nós temos dois pontos importantes. Termo regente e termo regido. O que seria o termo regente? É aquele que recebe um complemento, ou seja, ele vai receber um complemento para me dar uma clareza na colocação posta. E o termo regido é aquele que completa o significado do termo regente. Exemplo, assistir a peça. O que você assistiu? A peça. Então, se eu assisti a alguma coisa, né? Sentido de presença, sentido de presenciar, verbo transitivo indireto. Por que é um verbo transitivo indireto? Porque eu tenho uma preposição aí. Toda vez que eu tiver uma preposição, eu sei que eu tenho um objeto indireto, tá? Então, verbo transitivo indireto. Assisto na Rua das Rosas. Sentido de residir, sentido de residir, verbo intransitivo. Por quê? Assisto, ponto, acabou, você vai entender, tá? Assisto te dá uma finalização, tá? É como se você fosse fazer uma pergunta uma pergunta qualquer, por exemplo, você assiste a esse programa? Assisto, acabou, tá? Então, ele te deu a informação na lata. Assistir o doente. Sentido de cuidar. Verbo transitivo direto. Se você assistir o doente, você está cuidando do doente. Então, é um verbo transitivo direto. Está cuidando de alguma coisa. Veja a regência de alguns verbos. Agradar, transitivo direto. Contentar, mimar, acariciar. Agradou a filha com uma boneca. Transitivo indireto. Satisfazer. O filme do Harry Potter agrada aos jovens. Então, quando eu tenho esse aos aí, já tem uma colocação de preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, tá? Ensinar. Intransitivo. Doutrinar, pregar. Elaine ensina na escola. Transitivo direto. Educar. Carlos e Diego ensinam matemática às crianças. Transitivo direto e indireto, quando tem as duas colocações na mesma oração. Fazer conhecer, dar instrução sobre. Ensinou os afazeres ao irmão. Então, ensinou os afazeres, transitivo direto. Ao irmão, transitivo indireto, tá? Necessitar, transitivo direto ou indireto. Careter, precisar. Necessitava o seu perdão. Necessitava de carinho. Quando necessito de alguma coisa, é um verbo transitivo indireto. Vamos lá. Perdoar. Transitivo direto, desculpar. Em referência a coisas. Perdoei a sua dívida. Transitivo indireto, conceder, perdão. Em referência a pessoas. Perdoei ao rapaz. Transitivo direto e indireto, desculpar algo a alguém. O pai perdoou-lhe a dívida ao rapaz. Preferir. Transitivo direto, ter preferência, sem sugerir a escolha. A menina preferia morango. Transitivo direto e indireto, ter preferência, sugerindo escolha. A menina prefere morango a doce de abóbora. Página 67. Essa questão da transitividade verbal acontece da seguinte forma. Você tem que sempre pensar
que os meus verbos que vêm acompanhados de preposição são verbos transitivos indiretos. E os verbos que não vêm com preposição ao lado deles é um verbo transitivo direto. Os verbos intransitivos são aqueles que me dão a ideia central. Por exemplo, foi o que eu expliquei do assistir, né? Você assiste TV? Sim, assisto. Ou então, assisto. Acabou. Então, você já deu a definição. Por exemplo, outro exemplo, né, que eu vou te dar. Cadê o seu vizinho? Morreu. Acabou. Sabe? Já deu a definição daquilo que foi perguntado. E aí, nós temos uma curiosidade aí na página 67 que diz o seguinte: falar o português de forma incorreta e cometer erros na escrita podem comprometer a imagem do indivíduo e da empresa em que trabalha. Pensando nisso, o professor Horácio Rolim de Freitas, um dos coordenadores da pós-graduação em língua portuguesa do Liceu Literário Português, listou os 12 erros mais comuns. Veja a seguir um de concordância verbal e outro de regência. Fazem 5 anos que trabalho no setor. Em vez de faz 5 anos. É um erro de concordância verbal. Esse é o documento que preciso. Em vez de esse é o documento de que preciso. Erro de regência verbal. Então, vocês têm que ficar sempre ligados nas colocações que são postas sobre regência e sobre concordância para que eu consiga falar bem e escrever bem. Beleza, pessoal? Bom, temos aí os exercícios, né, da página 68 à página 71, que vamos corrigir juntos nessa aula do Zoom da semana, né, para que a gente consiga fechar essa matéria e que vocês também, se vocês estiverem com dúvida, alguma coisa, vocês possam tirar comigo. E vou colocar uns exercícios para vocês no Google Class, para que vocês me deem esse retorno também e a gente vai debatendo esses pontos, tá? Sobre transitividade verbal, para que vocês não tenham mais dúvida e que vocês consigam fazer os exercícios que eu vou passar lá. Valeu, pessoal? Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo grande, não esqueçam de fazer os exercícios e se precisarem, já sabem que podem me chamar no WhatsApp ou no Google Class para poder falar alguma coisa, tá bom? Beijo grande, amo vocês.